Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Você que tem o livro Caminhos para Encontrar Deus, nós estamos na página 109. O preço da liberdade. É justamente o tema da nossa pregação agora. O preço da liberdade. Eu leio o livro, vou explicando, no final vamos usar a palavra de Deus para entender algumas coisas. Santa Teresa d'Ávila nos dirá: Deus é lógico. Ele não quer trabalhar em nossa alma sem o nosso consentimento. Olha como isso é importante. Deus não quer trabalhar em nossa alma sem o nosso consentimento. Por isso que Santo Agostinho vai dizer: Deus nos criou sem nós. Deus não precisou de você para criá-lo, para criar você. Deus não te pediu permissão. Você não teve que dizer sim ou não. Imagina, Deus perguntar para você antes de criar você, mas você não existia, como é que ele vai te perguntar se você quer ou não ser criado? Então você foi criado e Deus simplesmente quis te criar. Então, Deus criou você sem você. Deus não precisou de você. Mas Agostinho vai dizer que o mesmo Deus que te criou sem você não pode te salvar sem você. Ou seja, Deus criou o ser humano em liberdade. A capacidade de querer ou não a Deus. Portanto, quando nós falamos de oração, a oração é um ato de liberdade. A oração é a ação de Deus na sua alma. Mas como é que Deus vai agir na sua alma se você não permite? Deus só pode agir na sua alma se você permite. Então o relacionamento de Deus conosco, o relacionamento de Deus com o seu povo é um relacionamento de liberdade, de escolha. Você quer ou não? Então Deus não quer trabalhar na sua alma impondo. Deus não quer trabalhar na sua alma te obrigando. Não. Deus nos fez livres. Ele nos deu uma vontade livre. E respeita soberanamente nossa liberdade. E o mais bonito não é só ele ter dado a liberdade. Sabe por quê? Quantas vezes você deu algo para alguém, você deu algo para o seu filho e depois você se arrependeu do que você deu? Aí você deu e falou: não, dá isso daqui, chega, não vai mais ter não. Então quantas vezes você deu algo para o seu neto, você deu algo para o seu filho, você deu alguma liberdade para o seu filho, mas depois você tirou. Deus nos fez livres. Ele nos deu uma vontade de livre e respeita soberanamente nossa liberdade. Ele respeita. Não há nada que possamos fazer para perder a nossa liberdade. Quantas coisas já aconteceram na história? O pecado de Adão e Eva, o pecado na época de Noé, o pecado na época de Moisés. O pecado na época de todos os profetas, o pecado na época dos apóstolos, o pecado na nossa época e em todos os pecados, em todos os momentos da história, Deus nunca tirou a nossa liberdade. Minha gente, que Deus é esse?
Porque veja, o que é a liberdade para ele? A liberdade pode ser muito perigosa para ele, porque é pela liberdade que eu posso dizer não a ele. E veja, ele sendo Deus, ele sendo todo-poderoso, ele podia tirar, ele pode tirar? Pode. Ele podia tirar a liberdade de nós, e se ele quisesse, ele poderia, mas ele não vai fazer isto. Ele não fez, não vai fazer. Mesmo com o risco de usarmos mal a nossa liberdade. Ele nunca fará um santo e nunca nos santificará sem a nossa vontade. Ora, se você for lá na sua Bíblia, primeira Carta aos Efésios, capítulo 1. Carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 4. E nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Então você foi escolhido antes da criação do mundo. Aqui você não teve poder de escolha. Então aqui você não teve poder de escolha. Você não teve o poder de escolha. Pensa em mim, Deus. Escolhe a mim, me escolhe. Não, você não existia. Você não existia. Então ninguém pode ter essa opção. Me escolhe, Deus, me escolhe, como está escrito aqui. E nos escolheu nele antes da criação do mundo. Então você foi escolhido porque ele quis. Porque ele criou você. Você já estava no coração de Deus, você já estava na mente de Deus, você já estava nos pensamentos de Deus. Mas para que ele nos escolheu? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. Então preste atenção, para criar você, ele não precisou de você. Mas para te fazer um santo, porque é só ele que vai te fazer santo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos, para te fazer um santo, para santificar você, ele não vai poder fazer isto sem a sua vontade. Portanto, a primeira coisa para ser santo eu preciso querer. Deus não vai realizar um ato de santificação na sua vida se você não quer. Eu já contei aqui, um dia eu saí da missa, eu era pároco, saí da missa. Eu cumprimentei todas as pessoas ao sair da missa. Eu fico atrás da igreja, cumprimento todas as pessoas que estão saindo da igreja. Numa dessas, uma mãe com um filho de mais de 30 anos do lado, falando, reza pelo meu filho. Mas qual é o problema? Meu filho está nas drogas. Ela falou ali na frente do filho, meu filho está nas drogas, ele precisa sair disso. Eu olhei para o filho dela e perguntei, meu filho, você quer sair das drogas? Eu tenho como lhe ajudar. Ele olhou para mim e disse, não, padre, eu não quero sair das drogas. Eu olhei para a mãe dele e disse, então se seu filho não quer, não tem o que eu possa fazer. Tchau. Você nunca pode se tornar um santo, você nunca pode deixar um vício, você nunca pode deixar de ser pecador se você não quer deixar de ser pecador. Você nunca pode deixar de parar de fumar se você não quer parar de fumar. Você nunca vai deixar de parar de beber se você não quer parar de beber. Você nunca vai parar de cometer o pecado se você não quiser parar de cometer o pecado. Então veja, a santidade é um ato de escolha. Primeiro passo, eu preciso querer. Então Deus não vai fazer o santo à força. Até porque se fosse assim, todo mundo seria santo. Todo mundo seria santo. Porque a vontade de Deus é que todos sejam santos. Então se fosse só o querer de Deus, todo mundo seria santo. Mas Deus respeita a liberdade das pessoas. Deus não vai te obrigar à santidade. Então, porque para você ser santo, você precisa rezar. Para você ser santo, você precisa buscá-lo. Para ser santo, você precisa buscar os sacramentos. Para ser santo, você precisa observar os mandamentos. Então, imagina, como é que Deus vai fazer? Deus vai te obrigar a fazer isso? Não.
Ele nunca fará um santo obrigando ele a isto. É isto que Deus espera. Este dom de si. Então o que Deus está esperando? Ele está esperando que você se entregue. Esse reconhecimento de sua supremacia, de sua transcendência. Então o que ele está esperando? O dom de si. Você vai se entregar, você vai se dar. E você vai se dar porque você quer. É interessante porque hoje, no mundo que a gente vive, nesse mundo, desculpa as palavras, neste mundo do mimimi. Porque a gente vive no mundo do mimimi. Onde você já não pode falar mais o que você pensa. Onde simplesmente omitir uma opinião sobre qualquer assunto, você já pode ser processado, você já pode ser preso. E vou até parar de falar disso. Que nem, é até perigoso falar disso no mundo de hoje. Mas nesse mundo do mimimi, quando a igreja expressa um pensamento, expressa uma opinião, o mundo diz assim muitas vezes, mas isso é moralismo, ora, mas isso é preconceito, mas ora, blá, 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 e o mundo fica falando blá, 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 blá. Parece que eu falar, veja, eu estou falando a opinião de Jesus Cristo, opinião de Jesus Cristo, eu estou lendo a Bíblia, eu estou lendo a palavra, mas é preconceito, mas isso, mais aquilo, mas é muito moralista, aí eu estou lendo a opinião da igreja, opinião assim, eu quero dizer opinião no sentido de pensamento, como a igreja pensa, como a Sagrada Escritura pensa. Na verdade é mais do que uma opinião. Então, ou seja, eu estou aqui lendo a Bíblia, falando do pensamento da igreja. Olha, é isso que Cristo fala. Aí, blá, 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 é preconceito, é moralismo, papapá. Sendo que uma coisa que todo mundo está esquecendo ou não quer entender. Quando eu falo isso aqui para você, eu não estou obrigando você a fazer. Eu não estou obrigando você. Mas é moralista? Mas você segue se você quiser. Eu tenho culpa que está na Bíblia aqui. Por exemplo, se eu fosse pegar uma que tem vários pecados aqui. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, versículo 19. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria, superstição, inimizade, briga, ciúme, ódio, ambição, discórdia, partido, invejas, bebedeiras, orgias e outras coisas semelhantes a essas. Aí vem aqueles que gostam de ter sexo fora do casamento. Aí está falando aqui que não pode ter fornicação. Mas é muito moralista, porque no mundo de hoje, como é que eu não vou ter sexo no namoro? Como é que eu não vou ter sexo no noivado? Ei, mas eu só estou te falando como Jesus Cristo pensa. Se você quer seguir ou não, você é livre. Me diga, quem é que está te obrigando? Quem é que está obrigando a pessoa? Então esse papo de que a igreja é preconceituosa, a igreja é moralista, não. Agora, o que está na palavra de Deus é o que Deus pensa. Quem escreveu esse texto que eu estou lendo para você foi um homem que Jesus Cristo converteu, Paulo apóstolo, se tornou um dos grandes homens da igreja cristã, da igreja católica, e ele escreveu isso daqui, sob a inspiração do Espírito Santo. Então, os cristãos não fazem sexo fora do casamento. Está obrigando? Não está obrigando, mas está falando a verdade para Deus. Mas os que gostam de encher a cara, aí está falando que não pode ter bebedeiras. Sim, para seguir Jesus Cristo é uma obra carnal, a Bíblia está falando que é uma obra carnal. Bebedeira é uma obra carnal. Mas não concordo. Beleza, você não concorda, mas não deixou de ser o pensamento de Cristo. E você não concorda com o pensamento de Cristo, tudo bem. Agora não venha chamar o pensamento de Cristo preconceituoso, moralista, aquela coisa toda, não. Não. Ele não está obrigando ninguém a seguir. Mas isso aqui é para quem quer segui-lo, entendeu? Se você quer segui-lo, tem que ser do jeito que ele está dizendo aqui.
Ah, mas aí tá falando de orgias. Eu quero fazer orgias. Você vai fazer suas orgias. Mas se você quiser seguir Jesus Cristo, você não pode fazer orgias. É obrigado, é obrigado. Veja, você é obrigado a seguir isso aqui? Não. Você é obrigado a seguir o catecismo da Igreja Católica? Não. Gente, Deus respeita a sua liberdade. Então, no mundo que a gente está, pregação do evangelho virou ofensa. A pregação do que a igreja acredita virou ofensa. Por que que o mundo se incomoda tanto quando ouve a verdade das Sagradas Escrituras? Por que que o mundo se chateia quando ouve as verdades da igreja? Sendo que a igreja, se você quiser continuar vivendo o contrário, beleza, ninguém vai te obrigar a fazer o que está aqui. Ninguém vai te obrigar a fazer o que está aqui. Então por quê? Por que essa perseguição toda? Por que chama preconceito? Por que isso? Por que tudo aquilo? Talvez seja. Porque quem está no mundo gostaria de pecar em paz. E talvez seja duro ouvir uma verdade, a qual fica na sua cabeça, que diz e que fala que o que você está fazendo está errado. Então talvez essa pessoa gostaria de pecar em paz, e não com este valor moral. Não sei. Eu estou falando tudo isso para dizer o quê? Deus nunca tirou a liberdade de ninguém. Você vai seguir Jesus se você quiser. Eu me converti com 14 anos de idade. Ninguém me obrigou. Não foi minha mãe que me obrigou, não foi meu pai que me obrigou, não foi o padre que me obrigou, não. Eu vivi uma vida antes de Cristo, uma vida de pecado. Mas depois que eu encontrei Cristo, eu não quis mais seguir o mundo. Eu não quis. Eu tomei a decisão por abandonar o mundo e foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Mas não foi uma imposição de Cristo, não foi uma imposição da igreja. Eu quis. Agora, para eu chegar a esse querer, alguém pregou a palavra de Deus para mim, alguém me ensinou as coisas de Deus, alguém me ensinou as coisas da igreja. Mas quando elas me ensinavam as coisas da igreja, não é que elas estavam me impondo. Elas simplesmente estavam me ensinando, me mostrando um outro caminho que não fosse aquele que eu estava trilhando. E eu livremente disse, eu quero esse caminho que vocês estão me oferecendo. O caminho de Jesus, o caminho da palavra, o caminho da Igreja Católica. Eu quero. Eu quero. Não é uma obrigação. Vocês me dirão, volta ao livro. Mas ele é nosso Criador e nosso Mestre, isso é evidente. Mas ele quer que o reconheçamos na vida, e isso de maneira prática. Vende os teus bens e segue-me. Dá-te a mim, dá-te todos os teus bens. Dá-me sobretudo os teus bens mais elevados, os bens da alma. Ao nos criar livres, o bom Deus arriscou muito, não é? Gente, ele arriscou muito. Vimos isso primeiro com Adão e Eva e depois com todas as pessoas que cometeram pecados. Ele fez o anjo livre e venham e vejam o que isso lhe custou. Encontrou um inimigo. Continuamente a atravessar o seu caminho. Gente, Deus fez os anjos livres. E o que isso? Custou muito caro? Custou. Agora, ele criou um amigo e agora ele tem um inimigo, Satanás. Se Deus tivesse tirado a liberdade dos anjos, Satanás não teria caído. Mas e o que seria isso? Nós vamos entender. O anjo seria obrigado a amar a Deus. Deus não quer isso. Ninguém é obrigado a amá-lo. Ninguém é obrigado a servi-lo. Se você está aqui, Frei Gilson, é porque você quer. Seduziste-me.
e eu me deixei seduzir. Jeremias, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. O que Deus vai fazer é tentar nos seduzir. O que Deus vai fazer é tentar nos conquistar. Mas nunca nos obrigar. Gente, isso é lindo. Alguém, sabe aquela pergunta clássica? Ah, mas por que Deus permite o mal no mundo? Mas por que Deus permite o mal no mundo? Ah, mas por que Deus permite o mal no mundo? Tem um jeito só de destruir o mal no mundo, só tem um jeito. Se Deus tirasse a liberdade de todas as pessoas. Ah, por que Adão e Eva pecou? Porque Deus deu para eles liberdade, eles puderam escolher. Não, mas nós não queríamos que Adão e Eva não pecassem. Então Deus não podia ter criado eles em liberdade, porque a liberdade significa que Deus deu a eles liberdade de escolha. Agora pensa comigo, o que seria um mundo onde nós não tivéssemos liberdade? Seríamos robôs. Robôs. Eu só estaria pregando agora se Deus me controlasse a isto. Eu só poderia depois jogar um futebol se Deus me movesse a isto. Então tudo que eu fizesse só era 100% controlado por Deus, sem nenhum poder de nada. A pergunta é, pergunte para qualquer ser humano, qual ser humano gostaria de viver assim? Sendo um robô. Quer acabar com o mal no mundo? Tem que tirar a liberdade dos homens, porque quem escolhe o mal não é Deus, quem escolhe o mal foi o anjo Lúcifer, foi Adão e Eva, e eu e você. Ainda continuamos a escolher o mal. Não é Deus que escolhe o mal em nós, somos nós que escolhemos o mal. Então assim, ele arriscou, mas por que ele arriscou tanto? Nós vamos entender. Isso não impediu a Deus de fazer o homem livre. Frei, mas Deus não sabia que a gente ia cair? Deus sabia que a gente poderia ter caído. Deus sabia que criando o ser humano, o anjo livre, o ser humano livre, estes poderiam negá-lo. Deus sabia. Mas por que Deus ainda nos fez livres? Porque Deus não queria que nós fôssemos um robô. Obrigados a fazer tudo o que ele quisesse. E por que? Você vai entender isso. Mesmo o pecado do homem não fez com que Deus nos tirasse a nossa liberdade. Ele a deixou. Então veja, o anjo pecou e Deus poderia ter tirado a liberdade dos anjos. Deus não tirou. Adão e Eva pecaram, agora todo ser humano, a partir de agora, Deus podia ficar bravo e falar, a partir de agora, ninguém mais vai ter liberdade, ninguém vai ter mais escolha de nada. Deus, depois do pecado de Adão e Eva, deixou Adão e Eva em liberdade. Depois, Caim e Abel os deixou em liberdade. Caim escolheu o mal, Abel escolheu o bem. Cada um vai fazendo as suas escolhas. Deus não tirou a nossa liberdade. Por quê? Não era mais fácil ter feito a gente um robô? Por quê? Vocês já se perguntaram alguma vez por quê? É a pergunta que eu estou fazendo desde o começo dessa pregação. Teria sido mais simples fazer com que o homem, como se faz uma criança que se cortou com uma faca. Então você dá uma faca para uma criança, para determinada realidade. Meu amiguinho, já que você não sabe usá-la, deixa eu guardá-la aqui no meu bolso. Ou seja, você entrega algo perigoso. A liberdade é algo perigoso.
Veja, a liberdade é algo perigosíssimo. Era uma faca de dois gumes, né? Então você pode entregar uma faca para uma criança e por quê? Porque ela precisa comer, porque ela precisa fazer alguma coisa que aquela faca é útil, mas se você perceber que a criança começa a brincar e ela começa a oferecer perigo para si mesma, perigo para o seu amiguinho, você vai chegar na criança e vai dizer assim: "Ô, meu amiguinho, dá essa faca aqui, a partir de agora, ó, chega de faca." Seria mais fácil Deus fazer isso, não? Adão e Eva, eu dei liberdade para vocês, vocês não souberam usar. A partir de agora, ó, liberdade, acabou. Vocês não têm mais liberdade para nada. Deus poderia ter feito assim com nossa liberdade? Já que você a usou mal, vou reduzi-la um pouco mais, vou tirá-la de você. Então, como você usou mal a liberdade, vou tirar a liberdade de você. Mas ele não fez isso. Deus poderia ter te criado sem liberdade, mas ele não fez isso. Beleza, ele te criou em liberdade, mas depois do nosso pecado, ele poderia ter tirado a liberdade, mas ele não fez isso. Por quê? Por quê? E aqui eu chego à resposta, e eu gostaria que você abrisse o seu coração, porque a resposta é linda. Porque e aqui está o ponto crucial, porque Deus quer a homenagem da nossa liberdade, do nosso amor livre. Que coisa mais linda! Deus quer a homenagem da nossa liberdade, Deus quer o nosso amor livre. Em outras palavras, se você fosse obrigado a amar, ele te controla, você só faz o que ele quer, isso não é amor. Só existe verdadeiro amor com liberdade. Olha, por exemplo, no casamento funciona assim, o padre pergunta: é de livre e espontânea vontade que você está casando com ela? Pergunta primeiro para o homem ou para a mulher. Pergunta para o homem: é de livre e espontânea vontade que você está fazendo isso? Que você está escolhendo ela? E ele diz sim. Ninguém me obrigou. Não foi meu pai que me obrigou, não foi minha mãe que me obrigou, não foi uma situação que me obrigou. Eu amo ela e eu estou escolhendo ela. A mulher, é de livre e espontânea vontade que você escolhe esse rapaz, que você escolhe esse homem? Sim, é de livre e espontânea vontade. Porque veja, imagine outra situação. É de livre e espontânea vontade que você está aqui. Eu não gosto dela, eu não gosto dela. Eu estou aqui porque meu pai me obrigou, dizendo que se eu não casar com ela, ele me mata. Ué, então não é amor, é obrigação. É medo. Só existe amor verdadeiro quando existe liberdade. Em outras palavras, você poderia ter escolhido outra coisa, mas porque você ama aquela pessoa, você rejeitou as outras coisas e você escolheu aquilo. O que acontece num casamento? Aquele homem poderia ter conhecido, poderia ter aceitado, poderia ter se casado com várias outras mulheres. Mas quando ele escolhe uma, ele escolheu uma, significa que ele está rejeitando todas as outras. No seu poder de liberdade, ele disse: tem muitas mulheres no mundo, mas de todas as mulheres, eu escolho você para ser a minha mulher. E isto é um ato de amor com esta pessoa. A mesma coisa a mulher. Tinha muitos outros homens, mas de todos eles eu escolho você. Eu tinha opções, mas eu escolho você. Então por que Deus não tira essa liberdade nossa? Porque Ele quer ver a mesma coisa conosco. Ele quer ver você, Frei Gilson, tinha outras opções, não tinha, Frei Gilson? Tinha Deus, eu tinha um mundo, eu tinha um pecado, eu tinha tantas coisas a fazer na vida, mas Jesus, eu escolhi você. Eu escolhi o Senhor.
Nós vamos ver depois passagens bíblicas para falar disso. Nós vamos ver isso em Josué. Me digam a quem você quer servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele nos fez livres porque quer essa homenagem da nossa liberdade. Então, quando Deus vê uma criatura humana o amando, Deus sabe que ali não há uma obrigação. Deus sabe que ali há um ato de amor. E por que há um ato de amor? Porque você tinha liberdade, você podia ter... Frei Gilson, Jesus falando para o Frei Gilson, você poderia ter escolhido outra coisa, você escolheu a mim, Frei Gilson? É, Jesus, eu escolhi você, eu escolhi o Senhor. Essa é a alegria de Jesus. Essa é a alegria de Deus, de saber que foi minha escolha. Minha escolha. Por que Deus não tirou a nossa liberdade? Porque Ele quer a homenagem da nossa liberdade. Ele quer o nosso amor livre. Não adiantaria outro tipo de amor, você está entendendo? Amor livre. Eu, Frei Gilson, amo a Deus livremente. Então, repito de novo, quando a igreja me apresentou a sua doutrina, quando eu escutei a palavra de Deus, ninguém estava me impondo nada. Repito mais uma vez, esse mundo do mimimi, esse mundo do blá blá blá, aonde agora pregar a palavra de Deus é imposição, nunca foi. Onde pregar o que a igreja acredita é imposição, nunca foi. Agora a igreja tem o dever, de anunciar. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir. Então, se ninguém me falar da palavra, como é que eu vou acreditar na palavra? Veja, a palavra de Deus foi me anunciada, mas isso não foi imposição. Isso é uma sedução. Quando o pregador prega, ele tenta seduzir. Eu agora estou tentando seduzir o teu coração para Cristo. Sim, eu estou pregando a palavra de Deus para você. Eu estou tentando seduzir teu coração, mas eu não posso te obrigar. Se você não escutar o que eu estou te falando, eu vou pedir para que pessoas vão na sua casa, te prendam. Nós vamos matar você, nós vamos prender você, nós vamos processar você. Não existe isso. Eu estou tentando te seduzir. Eu estou tentando te anunciar Jesus. O Jesus que eu conheço, que é tão bom. Agora, você vem só se você quiser. E por que você vem só? E veja, esse vem só se você quiser, não é tipo assim, não faço a mínima, se você não quiser, que se lasque. Não. Não é nesse sentido, porque para o evangelizador, para aquele que ama almas, para aquele que ama Deus, ele quando vê alguém dizendo não para Deus, ele dói isso no nosso coração. Então quando a gente diz assim, se você não quiser, então você não quer, azar o seu. Não é nesse sentido. Agora, se você não quer, é melhor que seja assim. Não pelas consequências da tua escolha, porque toda escolha tem consequência. Mas é porque Deus só aceita um amor livre. Se você não quer seguir o evangelho, então é melhor você ficar onde você está. Porque não adianta você seguir com medo, não adianta você seguir porque é uma imposição. Não é uma imposição. Deus só quer o teu amor livre. Eu quero. Eu fui seduzido. Seduziste-me, Senhor. E eu me deixei seduzir. Em nossa santificação pessoal, na construção do corpo místico de Cristo,
isto é, de toda a sua obra de misericórdia aqui na terra, Deus impôs a si mesmo essa lei, essa exigência de agir com a colaboração da nossa liberdade. Então, como é que Deus quer agir em nós? Somente com a nossa colaboração, a colaboração da nossa liberdade. Mesmo, olha que bonito isso, eu achei tão bonito quando o livro falou disso. Mesmo para a encarnação, ele não quis agir sem o consentimento da liberdade humana, sem o consentimento da Virgem Maria. Gente, isso aqui era algo lindo, hein? Deus escolheu Maria. Então você imagina como seria diferente ser. Deus escolheu Maria para ser a mãe do Salvador e, de repente, ela não sabia, ela vê a barriga dela crescendo. Ué, eu não fiz sexo com José. Aliás, eu não fiz sexo com ninguém. Minha barriga está crescendo. Será que eu estou doente? Será que tem uma criança aqui dentro? E de repente podia chegar um anjo para ela. Ou podia ser diferente também. Um anjo aparecer para ela, Gabriel, dizendo para ela, Maria, é o seguinte, você foi escolhida para ser mãe de Jesus e você não tem escolha. Você vai ser mãe em breve, agora está indo uma criança para o seu ventre, Jesus está entrando no seu ventre, você querendo ou não, está aí a criança para você cuidar. Ou então, no caso que eu estava contando, do jeito que eu estava contando antes, de repente ela estava vendo a barriga dela grávida, grande, crescendo, ela não sabe nem o que é, e de repente um anjo aparece. Ah, essa barriga grande é que tem um filho aí dentro, Deus colocou aí, você não... Eu sei, você não... Talvez Deus colocou porque ele não queria saber se você queria, se você não queria. Você entende? O que acontece com Maria? Deus tem que enviar um anjo para respeitar a liberdade dela, para ver se ela quer. Deus tinha uma obra gigantesca em Maria, mas para que essa obra gigantesca acontecesse, ela precisaria querer. Deus não poderia obrigá-la. Vamos abrir o texto lá, Lucas. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante. Lucas capítulo 1, versículo 26 em diante. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Então Deus enviou lá o anjo Gabriel a uma virgem. Veja, ela não tinha tido sexo com ninguém. Virgem. A uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Entrando na casa dela, o anjo disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Eu já tive a graça, quem já foi para a Terra Santa, eu já tive a graça de entrar na casa de Maria. Gente, essa casa aqui é real, essa casa existe até hoje lá em Nazaré. Em toda a Terra Santa, esse aqui é um dos lugares mais especiais para mim. Interessante porque na Terra Santa funciona assim. Muitos dos lugares você não tem certeza histórica, 100%. Tem lugares que você vai, provavelmente foi aqui. Olha, é quase certeza que foi aqui. E veja, quando fala isso, é porque é por aqui, ó. Você não sabe exatamente se foi nesse exato ponto que eu estou pisando, mas que foi nessa região, foi. Foi por aqui, ó. Nessa localização aqui, que aconteceu aquela situação do Evangelho. Agora, essa casa aqui de Maria, nós temos certeza histórica. Tanto é que um dos papas, na casa de Maria, tem um altar e lá estava escrito assim: o verbo se fez carne. Aí um papa diz assim: não, se aqui nós temos certeza histórica, coloque antes do verbo se fez carne, pode colocar aqui. Coisa mais linda. Então você vai na casa de Nazaré, na casa de Maria, tem um altar da missa, e que
que é dentro da casa dela, e no altar está escrito assim: aqui o verbo se fez carne. Nós temos certeza histórica, o anjo não foi em outra casa, o anjo veio nessa casa. E essa casa é muito importante para mim, porque é nessa casa que pela primeira vez Deus tocou a terra de uma forma humana. O verbo se encarnou no ventre da Virgem Maria e, portanto, foi a primeira vez que Deus tocou essa terra. Encarnado. Isso é poderoso demais. Volta ao texto. Versículo 29. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse-lhe: não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Veja, interessante, quando o anjo diz assim: você conceberás. Tá vendo? Tá obrigando, já tá determinado. Não. O anjo está apresentando o plano. Você conceberá. O plano é esse, de você conceber. Se você aceitar, você conceberá. Mas quando o anjo está dizendo, não é isso, ó, tá decidido, você não tem escolha, vai acontecer. Não. Ele será, versículo 32, ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: como se fará isso, pois não conheço o homem? Como é que eu vou fazer isso sem relação sexual? Respondeu-lhe o anjo: o Espírito Santo descerá sobre ti. E o anjo começa a falar como é que vai acontecer, sem relação sexual. Então, o anjo não está falando assim, então essa noite você vai ter uma relação sexual com José, ou então daqui, depois que vocês casarem, no mês que vem, vocês vão ter uma relação com José. Não. O Espírito Santo descerá sobre ti. E a força do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso este o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho na sua velhice, e já é o 6º mês, aquela que é tida por estéril, porque para Deus nenhuma coisa é impossível. Agora vem o consentimento de Maria, agora vem a aceitação de Maria, agora vem o amor livre de Maria. O que Deus quer de nós? O amor livre. Por que Deus não tirou a nossa liberdade? Porque Deus quer um amor livre. E agora, Maria vai dar o seu amor livre a Deus. Versículo 38. Então disse Maria: eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Eu quero. Pode fazer. Gente, quando Deus vê isso, ele vê o amor livre. Quando Deus vê isso, Deus vê o amor livre. Então veja, é isso que Deus quer de nós. Deus quer que você queira. Deus quer esse ato de Maria em você. Ou seja, eu quero. Pode fazer na minha vida a tua vontade. Eu quero. Então, desde os meus 14 anos, eu quero seguir Jesus. Eu quero seguir a palavra. Eu quero seguir os ensinamentos da igreja. Eu quero. Isso é amor livre. Para terminar essa pregação, vamos ver na Bíblia um pouquinho desse assunto. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo de 16 a 17. Gênesis 2, versículo de 16 a 17. Deu-lhes este preceito: podes comer do fruto de todas as árvores do jardim. Veja, meus irmãos e minhas irmãs, aqui a liberdade está expressa. Vocês podem comer de todos os frutos. Então Deus não está proibindo eles de comerem de determinado fruto, não. Vocês podem comer de todos os frutos, inclusive da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Só que é claro, quem ama, avisa. E agora Deus vai dar um aviso. Versículo 17. Mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Veja, aqui não é Deus tirando a liberdade deles. Tanto é que, se vocês comerem, ou seja, eles podem comer, mas no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Deus, neste versículo, está expressando: eu criei vocês em liberdade. Eu não quero que vocês sejam obrigados a me amar. Eu quero amor livre. Veja, Adão e Eva, vocês podem escolher o que vocês querem. Veja, a liberdade é escolha, minha gente. Mas não abusem da liberdade. O abuso da liberdade também não é liberdade. Abra sua Bíblia em Deuteronômio. Deuteronômio. Capítulo 30. Deuteronômio 30. 19 a 20. Deuteronômio 30, 19 a 20. Tomo hoje por testemunho o céu e a terra contra vós, ponho diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas com a tua posteridade, amando o Senhor teu Deus, obedecendo a sua voz, permanecendo unido a Ele, porque esta tua vida é a longevidade dos teus dias na terra, que o Senhor jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó, teus pais. Veja, eu coloco diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você escolhe. A liberdade é uma escolha. Deus não está tirando essa liberdade de nós. Deus está permitindo que nós escolhamos. É um risco por quê? Porque você pode escolher o mal. É um risco, porque você pode escolher a morte. Veja, e o conselho sempre é dado: escolhe, pois, a vida. Não comas da árvore do conhecimento do bem e do mal. O conselho é dado, porque o conselho é amor. Mas não estamos tirando a sua liberdade. Então, quando a palavra de Deus é pregada, volta ao que eu já tinha falado, quando a palavra de Deus é pregada, ninguém está obrigando a você. Quando a igreja ensina, ela não está obrigando a você. Agora, quando ela diz, escolhe isso, é porque é o melhor para você. É o conselho, mas você não é obrigado. Deus fez você livre. Quem você vai escolher? Abra sua Bíblia em Josué, logo depois de Deuteronômio. Josué 24. Josué 24. Josué 24, versículo 15. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, quem vocês vão querer seguir, o Deus verdadeiro ou o Deus falso? Porque, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Deus quer de você, um ato de escolha. Ele quer a sua liberdade. Ele quer o seu consentimento. Ele quer a homenagem da sua liberdade. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Abra sua Bíblia, porque agora nós vamos para o texto mais importante sobre a liberdade na Sagrada Escritura, um dos mais importantes. Apocalipse 3, versículo 20. Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Quem é que está na porta? Jesus. E o que ele faz nessa porta? Ele bate. E o que é essa porta? Essa porta é o meu coração, é o teu coração. Jesus, ele bate na nossa porta.
Jesus, ele nos chama. Isto não é contrário à liberdade. Veja, não é contrário à liberdade eu propor para você o evangelho. Eu não estou te obrigando a viver o evangelho. Eu não estou te obrigando a seguir o que a igreja fala. Não, não, é uma proposta. É uma proposta. Não é transgredir a sua liberdade, bater na porta. Não, não é transgredir sua liberdade, chamar você. Não, não. Então Jesus está lá, batendo na sua porta, chamando. Se alguém ouvir. Primeiro passo, se alguém ouvir a minha voz. Primeiro você tem que ouvir. Como é que você vai abrir a porta se você não ouviu? Então, primeiro passo, ouvir a voz. Depois, se você ouvir minha voz e me abrir a porta. Jesus poderia entrar? Poderia. Jesus poderia invadir? Poderia, mas ele não quer invadir. Ele não quer invadir. Você já foi na casa de alguém e bateu na porta e tocou a campainha, essa pessoa não apareceu, ou porque ela não quis, ou porque ela não estava em casa, e você ficou do lado de fora? A pessoa, para abrir a porta para você, ela tem que querer. Já aconteceu com você? Já aconteceu com você? Alguém bateu na sua porta, você deu uma olhadinha de rabo de olho lá pro lado da rua, de repente você viu, é fulano de tal, ó, não tô em casa, vou ficar quieto, porque essa pessoa não quero ela em casa. Veja, é um ato de liberdade, a pessoa vai bater, só que você não vai abrir. Já aconteceu isso com você? Só que para a pessoa, ela não sabe que você não está em casa. Diferente de Jesus. Jesus chama você, Jesus bate na tua porta, e se você não abrir, ele sabe que você não quis abrir. Só que mesmo sabendo que você não quis abrir, ele vai ficar lá. Agora, diferente dessa pessoa que bate na sua casa e vendo que você não está, ela acha que você não está, então ela vai embora, porque ela não vai ficar ali a noite toda, ela vai ficar ali o dia inteiro. Jesus não, ele não vai embora, ele não desiste de você, ele vai esperar um momento que você vai abrir o coração, que você vai abrir a porta para ele entrar. Por quê? Porque ele sabe que o melhor para você é que ele esteja dentro da tua casa. Agora ele não vai te obrigar. Se você abrir, segue o texto, se você abrir, acontece o quê? Se alguém ouvir minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos eu com ele, ele comigo. Então, se Jesus estiver comendo na sua casa, é porque você deixou ele entrar. E é isto que Jesus quer, a homenagem do teu amor livre. Se você estiver comendo com Jesus na mesa, ele ficará feliz em saber, você está comendo comigo porque você quer. Você me deixou entrar na sua casa porque você quer. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Olha que coisa bonita, você foi chamado à liberdade, Deus não fez você escravo, Deus fez você livre. Agora, não abuseis, porém, da liberdade como pretexto para fazer as obras carnais, para prazeres carnais, ou seja, cuidado também para você não abusar da liberdade. E o mundo que nós estamos vivendo é o quê? Abuso da liberdade, minha gente. Abuso da liberdade, abuso da liberdade. Deus podia ter tirado a liberdade de você, Deus poderia ter tirado o poder de escolha de você, mas não tirou. Por quê? Porque Ele quer o seu amor livre, Ele quer o seu amor livre. Agora cuidado, porque o mundo tem feito é abuso da liberdade. Eu não quero Deus, mas eu quero pecado, eu quero estar escravo ao pecado. E você pode prestar atenção, eu não quero ser escravo de Deus, mas todo aquele que não é escravo de Deus é escravo do pecado. Não tem lógica. Não tem lógica. Mas por que Deus não tira a nossa liberdade? Porque Ele não quer a gente como robô.
Ele não quer a gente como robô. Abra sua Bíblia. Em 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 10, versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23. E esta palavra, ela tinha que estar no coração de toda pessoa livre. Tudo é permitido. Adão e Eva, vocês podem comer de todos os frutos, tudo é permitido, mas nem tudo é oportuno. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Então aqueles que têm liberdade, todos nós temos uso da nossa liberdade, nós temos que entender isso. Tudo é permitido, na liberdade tudo é permitido. Você pode escolher a vida e a morte, a bênção e a maldição. Você pode escolher comer de todas as árvores, mas nem tudo edifica. Nem tudo convém. E aqui precisaríamos fazer outra pregação. A responsabilidade da sua liberdade, ou seja, as suas escolhas sempre têm uma consequência. Então, se você escolhe a vida, tem a consequência da vida. Se você escolhe a morte, tem a consequência da morte. O que Deus está falando para Adão e Eva? Vocês podem comer de todas as árvores. Se você comer da árvore da vida, porque lá tinha, no Jardim do Paraíso, tinha a árvore da vida. Se você comer a árvore da vida, você vai ter a vida. Agora, se você quer comer a árvore da morte, você vai ter a morte. Aquilo que você plantou, você vai semear. Por que o mundo está do jeito que está? Porque as pessoas estão abusando da sua liberdade. As pessoas estão escolhendo a maldição e querem colher bênção. Não tem como. As pessoas estão escolhendo a morte e querem colher vida. Não tem como. Aí não dá também, né? Foste chamados à liberdade. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então olha que coisa bonita, onde Deus está tem liberdade. Aonde tem o Espírito Santo tem liberdade, onde tem o Pai tem liberdade, onde tem Jesus tem liberdade. Aliás, eu gostaria de agora abrir um parênteses. Cuidado com todo e qualquer sistema humano, político, e, portanto, humano, que quer tirar a sua liberdade. Quantos sistemas em vários países que tentam tirar a liberdade das pessoas? Se Deus, aquele que deu para nós a liberdade, não tirou de nós, por que nós vamos aceitar que pessoas humanas tirem a nossa liberdade? Se Deus não tira a liberdade de você, porque é o bem mais precioso que você tem, é a única forma de Ele ter de você um amor livre, um amor livre. Ah, mas é por que os sistemas do mundo vão tirar a liberdade das pessoas? Porque não tem como livremente amar um sistema desse. Não tem como. Então, como não tem como se subjugar a um sistema desse, mentiroso, medíocre, que escraviza as pessoas, que escraviza as mentes das pessoas, escraviza a vontade das pessoas. Então, o único jeito, então não dá para trabalhar com a liberdade, porque na liberdade delas, elas verão que isso aqui é ruim, e elas não escolherão isso, Então, vamos ter que impor, vamos ter que tirar a liberdade delas. Cuidado. Nem Deus tirou nossa liberdade, Deus te fez em liberdade, Deus te deu a liberdade desde quando te criou. E mesmo depois do seu pecado, mesmo que fosse um risco para ele, ele não tirou a sua liberdade.
para que você, se você o amar, vai ser por escolha sua, livremente, um ato de amor. Quantos sistemas do mundo querem tirar a sua liberdade de expressão, a sua liberdade de ir e vir, a sua liberdade religiosa e tantas outras liberdades. Eu poderia falar aqui várias liberdades e às vezes propondo para você o seguinte: se você me der a sua liberdade, eu te dou em troca segurança, eu te dou em troca isto, eu te dou em troca o pão, eu te dou em troca o alimento, eu te dou em troca isso, aquilo. Não aceite quem tira a sua liberdade. Eu repito o versículo a qual estou me apoiando. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, a liberdade. Onde tem Deus, tem liberdade. Qualquer sistema humano que tire a sua liberdade, aí não está Deus. Aí não está Deus. Fecha parênteses. Aos cortadores de cortes, não faça corte disso, não. Eu não estou fazendo esse parênteses para gerar polêmica na internet. Esse parênteses que eu fiz, ele está muito dentro dessa pregação, diante do tema que eu estou fazendo. Ele entrou e ele tem um sentido muito grande. Tirar isso, botar na internet, vai gerar auê, vai gerar polêmica e não surte o efeito que está surgindo aqui, nessa pregação, nesse contexto, onde eu estou pregando sobre liberdade. Deus nos fez livres e, portanto, nós não podemos aceitar qualquer sistema humano que queira tirar a nossa liberdade. Então deixa esse corte, deixa aqui mesmo, nessa pregação, não precisa fazer corte. Última palavra que eu quero que você abra, Mateus 16, 24. Mateus 16, 24. Em seguida, Jesus disse a seus discípulos: se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Você é obrigado a seguir Jesus? Não. Está aqui. Mateus 16, 24. Se você quiser. É claro que o que eu faço aqui como pregador, eu estou tentando, repito, seduzir o teu coração. Todo pregador, então, ele tenta seduzir o teu coração. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou tentando seduzir o teu coração. Mostrar para você que Jesus é melhor, que é o melhor caminho que você pode escolher. Então, o que é um pregador da igreja? O que é um pregador da palavra? É aquele que tenta seduzir corações, mostrando para você, olha, eu já escolhi isso daqui. A melhor coisa do mundo é você escolher Jesus. Esse é um caminho. E olha, tem consequências para quem não escolhe este caminho. Tem consequências graves. Porque se você escolhe a morte, você vai colher a morte. O salário do pecado é a morte. Agora, se você escolher a vida, você vai ter a vida, e a vida plena, e a vida em abundância. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, o meu papel é tentar seduzir o teu coração e mostrar que vale a pena seguir Jesus. Agora, só vai seguir Jesus quem quiser. Quem quiser. O preço da liberdade. Deus pagou um preço muito alto. O preço de muitas pessoas não quererem Ele. Mas Ele preferiu assim. Porque não adiantava Ele ter todo mundo com Ele. Mas ninguém tinha liberdade de escolha. Não tinha o que escolher, só podia escolher Ele. Não. Todo mundo que estará no céu é porque escolheram Ele. Portanto, vai ser a felicidade eterna. Todo mundo que estará no inferno é porque escolheu o inferno. É por isso que não é Jesus que vai mandar ninguém para o inferno. Foi a própria pessoa que fez essa escolha. Por isso, o Catecismo da Igreja Católica fala de autocondenação. Foi você mesmo que escolheu essa condenação.
Se alguém quiser. Eu espero que você queira. Eu espero que você não abuse da sua liberdade. Eu quero terminar essa pregação dizendo que no pecado ninguém é livre. Eu sou livre. Sou livre para pecar o que eu quiser. Não. No pecado você é escravo. Você é escravo do vício. Somente em Deus você é completamente livre. Aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. E a liberdade dos cristãos não é a liberdade que eu faço o que eu quero e vou fazer um mal para os outros. Que liberdade é essa que eu faço mal para as pessoas? Que liberdade é essa que você afeta a liberdade do outro? A liberdade dos cristãos é aquela que eu escolho o bem. Escolhendo o bem, eu faço o bem para mim mesmo, eu faço o bem para o meu próximo e eu amo a Deus, dando a Ele a homenagem da minha liberdade. Deus, ninguém me obrigou. Eu estou te escolhendo livremente. Eu volto ao compromisso de casamento. É de livre e espontânea vontade que você está casando? Sim, sim. É de livre e espontânea vontade que você está servindo a Deus? Sim. É de livre e espontânea vontade que eu quero seguir a Deus. E eu quero ser fiel até a morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades aciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.